Já está com a gente aqui Cláudio Prisco Paraíso e a gente vai começar falando de MDB, que se reuniu ontem e vai deixar a escolha do candidato para o ano que vem. Prisco, conta tudo pra gente, já é uma marcha frenética dos partidos na eleição de 2022, Prisco. É, na verdade, Fernando, um processo de precipitação muito maléfico para o país e para o Estado. Ora, nós estamos aí, tudo bem, chegando já a setembro, mas a eleição é lá em outubro, novembro. Falo principalmente no contexto nacional. O próprio presidente da República, com essa polarização com o PT, ele precipitou todo o processo. Essa que é a grande verdade. E o país precisa, em meio à pandemia, reagir. A economia precisa responder, precisamos atacar o desemprego, conter a inflação, de alguma maneira, trabalhar esse alto custo de vida que já começa a pressionar, não a camada popular, essa sempre sentiu, mas já a classe média. Essa que é a grande realidade. Vamos até lá. Muito bem, primeiro telão, fecha, Romeu. Já está fechado. Muito bem, da esquerda para a direita, o prefeito de Jaraguá, Antídio Lunelli, ao centro, o deputado federal, presidente do partido no estado, Celso Maldana, e à direita, o senador Dário Berger. São os três pré-candidatos ao governo do estado pelo MDB. Essa foto foi tirada ao final da reunião de ontem, já no início da tarde. E o resultado era o previsível. A força da bancada estadual do MDB, que são 9, mas dá para contabilizar 10, porque Luiz Fernando Cardoso, o vampiro, está na Secretaria da Educação e aqui de Palhoça a suplente Dirce assumiu. É uma força indiscutível. É o segmento partidário mais robusto hoje do MDB, num paralelo com deputados federais, ou a bancada federal em Brasília, prefeitos, vereadores, tudo, é a bancada estadual, que na última semana ainda contou com o apoio do senador Dário Berger para jogar as prévias para o ano que vem. Mas, na verdade, as prévias foram sepultadas. Já tomaram a decisão, Bruno? Aquela história de 187 mil filiados, que realmente é o número de filiados do MDB, o maior partido do Estado, estruturado nos 295 municípios catarinenses, mas 80% desses filiados não vivem a vida, o dia a dia do partido. Uma colocação ontem oportuna do ex-governador Paulo Afonso Vieira. Muitos que não têm nenhuma convivência partidária, não vivem o dia a dia, iriam votar. E o pior, Fernando, se na hora da votação desses 187 mil comparecessem 5%, 10%, poderia passar para o público externo a impressão de um partido enfraquecido. Então, ficou estabelecido o seguinte: para 15 de fevereiro do ano que vem, não é mais prévia. O caso o MDB vai mobilizar, vai recrutar os integrantes dos 295 diretórios municipais, mais prefeitos, vereadores, parlamentares, deputados estaduais, federais, senador e o diretório estadual. Que vão decidir. Então, aí, menos de 10 mil. Esses ainda votam. Que vão escolher o futuro candidato. Próximo telão, Romeu. Nós vamos ter no próximo, ao centro, os três pré-candidatos. À esquerda, Mauro de Nadal, deputado do MDB, presidente da Assembleia, Valdir Cobalcini, líder da bancada, e lá, por último, Carlos Moisés. Já se falava aqui que o assunto iria ficar por ano que vem, porque a bancada estadual assim desejava, para preservar a sua presença no governo, sob a tese, o argumento e o discurso de gerar governabilidade a Carlos Moisés. Tem não só vampiro na educação, ocupa a defesa civil e vários outros cargos. E os MDBistas não querem deixar os cargos. Então, isso foi jogado lá para fevereiro. Até porque a convivência hoje da bancada com o governador é muito boa. Emendas parlamentares, recursos para as bases eleitorais. Então, a afinidade é total e o interesse é mútuo. Agora, Fernando, esse adiamento não foi só para gerar governabilidade. Não, é para trazer Moisés. É para trazer Carlos Moisés para o partido. Então, ontem, os grandes vitoriosos, a bancada estadual e Carlos Moisés. E os grandes derrotados, os três
pré-candidatos. Sim, porque nas pesquisas internas a serem realizadas até fevereiro do ano que vem, nenhum dos três vai aparecer à frente da intenção de voto numa recandidatura de Carlos Moisés. Ah, mas o MDB poderia apoiar o Moisés num pequeno partido? Não. O MDB só aceita se o 15 estiver na o urna. recebimento ou a filiação de Carlos Moisés se ele for candidato ao governo dentro do MDB. O MDB quer ser protagonista e ter o cabeça de chapa. Agora, ele não vai para o MDB disputar uma prévia com os outros três. É evidente que não. E outra, vai chegar lá com uma intenção de voto superior. Por quê? Celso Maldana é um grande valor político, mas ainda não tem tamanho para uma majoritária. Dário Berger até teria, mas o MDB não acredita nele. O MDB é o seu 7º partido. Além do que, tem um penduricalho judicial e jurídico sem fim. Sob o aspecto ético e moral, é um candidato extremamente vulnerável. E o MDB sabe disso. Antídio Lunelli seria a grande alternativa. Empresário vitorioso, prefeito reeleito de Jaraguá, testado nas duas pontes, privada e pública. Sim. Mas ainda não é conhecido suficientemente. Mas para vice não iria Eu compor? acredito o seguinte, tem várias alternativas, Fernando. Uma, chapa pura. Moisés, Celso Maldana é de vice, já está assegurado, Celso terá uma presença na chapa majoritária, e ontem não houve disputa interna, não houve votação, porque já ficou assegurado isso anteriormente pelos parlamentares. Ele não vai disputar a reeleição à Câmara Federal, estará na chapa. Então, muito provavelmente, Celso com Moisés. Poderia dar a reeleição em chapa pura? Poderia, mas poderia deixar em aberto o Senado para compor com outro partido? Também é uma possibilidade. E Antídio Lunelli completaria seu mandato, elegeria sucessor e projetaria para 2026, já com um conhecimento maior do eleitorado. Isso aí é uma especulação, uma possibilidade, várias são as alternativas. Mas estamos falando de um partido que é o principal e é determinante no processo sucessório estadual, para fechar, e você me perguntar, pela primeira vez desde 1982, ficou fora do segundo turno, justamente em 18. Por isso, toda essa movimentação interna. Pois é. Só que Moisés vai para a reeleição e, num contexto político, renuncia para concorrer ao Senado. São 2 vagas lá na frente. E aí o governo é do MDB. Quer dizer, já seria porque Moisés estaria filiado. Mas seria genuinamente do MDB. Daí, originalmente, MDBista. É isso aí.